Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Enicast, diretamente do Enic. Estamos gravando estes episódios aqui no nosso estúdio dentro da FEICOM para ser a sua fonte de inovação e tendências na indústria da construção. Hoje é dia de falar sobre futuro, sobre como a tecnologia está mudando a nossa forma de construir. E ninguém melhor para nos contar sobre isso do que Thales Silva, o CEO da Constructeam. Thales, que bom ter você por aqui. Obrigado, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesse início, né, de evento da FEICOM, que é um evento tão importante para o nosso país, trazendo realmente os principais fornecedores aí da construção civil e muita inovação que sempre acontece nessa feira. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Thales, antes da gente falar sobre a Constructeam, eu queria que você pudesse dar ao nosso público um panorama geral sobre a inteligência artificial. Claro, dentro do setor da construção civil. Perfeito. Bom, para falar um pouquinho sobre a inteligência artificial, é bom a gente pontuar que a construção civil nos últimos anos, todo mundo sabe, é bem comentado, isso decaiu em produtividade. Né? Ela tem alguns problemas aí com relação à produtividade, até falta de mão de obra, entre outras coisas. Mas não é por falta de ferramenta, né? Hoje em dia a gente tem ferramenta para tudo, né? Praticamente a gente tem WhatsApp, Gmail e tudo na nuvem, tudo acessível de qualquer lugar. Então o que falta é um pouco de organização desses dados, né? Como plataforma, como data lake, inclusive, esse processo. A inteligência artificial na construção civil, ela vem ampliando seu repertório à medida que as empresas vão se organizando quanto à gestão desses dados que já estão gerados, né? Por diversas plataformas, né, específicas da construção civil ou muitas vezes não específicas, né? Então, ela agrega a esse monte de dados e informações que a gente tem para que a gente possa colher insights mais valiosos para dar mais produtividade para quem está na ponta, lá no canteiro de obras. Eu imagino que nos últimos anos a gente tem visto aí muitos avanços, né? O uso da tecnologia, o uso da inteligência artificial. Exatamente. Eu, particularmente, passei um tempo da minha carreira morando em São Francisco, nos Estados Unidos, e pesquisei muito sobre o assunto, né? Então, a gente tem diversas soluções hoje com câmeras, com drones, fornecendo informações, né, de laser scanning, trazendo insights, né, já automatizados de avanço de obra através de inteligência artificial, através de múltiplos dados misturados, né, com cronograma, com avanço, e poder passar, né, adiante um pouco mais de indicadores para quem está lá na ponta poder tomar decisão. Né? Porque muitas vezes quem está lá na ponta está só apagando incêndio, está viajando, está tendo que se movimentar, está tendo que correr atrás para fazer a execução da obra e acaba não conseguindo sentar e analisar esses dados. Então eu vejo que nos últimos 5 anos aí, muitas soluções avançaram, né, quanto à gestão de cronograma físico-financeiro de obras, utilizando inteligência artificial para, inclusive, otimizar, né, a gestão dos processos e tudo isso. E eu vejo muito também drones, câmeras, trazendo esse processo aí de nuvem de pontos, onde a gente consegue estar sempre batendo aí o previsto com o realizado de maneira semi-automatizada. Isso tem avançado a passos largos. Que maravilhoso. Na construção. E agora, focando na Constructeam, quais são os últimos avanços nesses anos todos? Bom, a Constructeam é uma empresa que está completando 5 anos, né, nesse ano, e a gente começou ela com o intuito de captar muitos dados, né? Esses dados que a gente fala são imagens, né, imagens 360. Então, todo o processo de início da Constructeam foi desenvolver uma solução para que permitisse com que as empresas captassem imagens 360 e conseguissem fazer o gerenciamento remoto de seus projetos. Através do momento que a gente conseguiu, né, um enorme volume de dados sendo captados e geridos pelas empresas para que elas conseguissem ali acompanhar, né, seus projetos de qualquer lugar do mundo, a gente começou a entrar de maneira mais eficiente em como que a inteligência artificial e visão computacional poderiam ajudar nossos clientes. E aí, dessa forma, a gente começou com questão de privacidade, né, dos dados, então fazendo blur de rosto através das imagens, detectando se tem pessoas com ou sem EPI de maneira automatizada dentro do canteiro de obra, somente através das imagens, então gerando insights para o técnico de segurança, né, entre outras pessoas que estão dentro do canteiro. Avançamos para a parte de medição, né, então é possível que as pessoas tirem medidas através da imagem, né, tendo não uma nuvem de pontos com precisão,
mas ela consegue tirar medidas e fazer medições sem estar presente, e isso exige, né, também um grau de inteligência. E agora, os nossos últimos lançamentos, né, juntando tudo que a gente já aprendeu, tem muito mais a ver com traquear o progresso, né? A gente ter ali um entendimento de onde que a obra está avançando e mostrar para o cliente, olha, tua obra está avançando mais no setor A, B ou C, no pavimento 3, 4 ou 5, e a gente consegue trazer para ele insights de avanço de obra de maneira automatizada, né? 100% com visão computacional e inteligência artificial. Então esses são os últimos avanços que a gente vem trabalhando, na verdade a gente vem investindo pesado nisso, né? E esse é o caminho que a gente entende que é o futuro, né? Pelo menos da Constructing e da nossa gestão por imagem, né? A gente trazer insights valiosos que permitam que as pessoas elas ganhem tempo na ponta, né? Fazendo a gestão. E é muito interessante que você conseguiu traduzir na prática, né? Os avanços que vocês tiveram, tudo que vocês têm investido mesmo no mercado. E aí a gente do lado de cá consegue entender, olha, aqui se usa isso, aqui se usa aquilo. Muito bacana. Exatamente. Esse ponto de na prática ele é bem importante, né? Porque hoje ninguém investe numa solução, numa tecnologia, sem analisar um retorno sobre investimento. Né? Então a gente precisa ter cases, a gente precisa mostrar na prática, a gente precisa tornar essa tecnologia, né, dentro do setor da construção civil, que é um setor pujante, super relevante na nossa economia, mas que a gente sabe que tem as dificuldades de implantação de tecnologia, a gente precisa mostrar na prática os ganhos que se tem utilizando tecnologia, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Que se pode começar a implementar tecnologia, que tem ganhos a curto prazo, tem ganhos a médio prazo e tem ganhos maiores sempre a longo prazo, né? Quando a gente fala de digitalização e tecnologia, o ganho maior ele sempre vem para o longo prazo. E o uso da tecnologia como um benefício para todos da cadeia, né? Da ponta a ponta. Exatamente. A gente fala de ponta a ponta, inclusive, porque a tecnologia ela não beneficia só o construtor. Né? Ela pode beneficiar desde o projetista, que está conseguindo acompanhar aquele processo de maneira mais dinâmica, ela beneficia o fornecedor, que está trabalhando naquela companhia, ela beneficia o construtor, ela beneficia o incorporador, e muitas vezes beneficia quem vai fazer a utilização daquele imóvel. Né, ou seja, o proprietário, ou né, se for um imóvel comercial, beneficia quem vai fazer toda a gestão daquele patrimônio e manutenção. Enfim, né, se tem uma obra que capta dados desde o início, para fazer a gestão desse patrimônio e manutenção depois, é muito mais fácil, muito mais econômico também e otimizado. Sim. Exatamente. Thales, estamos aqui na FEICOM, de número 98, já nessa edição do ENIC. E eu queria saber as suas impressões sobre o evento e como você vê essa parceria, né, da Constructing com a CEBIC, com a ENIC. Bom, a FEICOM, para mim, ela é a referência de evento hoje na América Latina de construção civil, né? Então, eu diria até mundial, assim, nesse cenário, né? Pela relevância que tem esse setor. São inúmeros fornecedores que tem aqui, e a gente vê que muitos dos fornecedores se preparam para trazer as novidades na FEICOM do ano. Então é uma feira que quem né, não vem visitar está perdendo de conhecer as novidades dos principais fornecedores de construção do país. E é importante ficar conectado, fazer networking, né, conhecer gente diferente, estar por dentro do que as empresas estão fazendo para que a gente otimize as nossas construções, utilize a melhor solução para determinada especificidade que se tem. Então, o conhecimento, né, sobre a construção nacional, inclusive eu diria, ele está aqui na FEICOM, e essa parceria com a CEBIC ela é muito importante, né, e com a ENIC sobre os dados que vocês trazem, né, para o mercado e os conteúdos que vocês levam são relevantes, né, para impulsionamento da construção civil na economia. Né? Então, para a gente também é muito importante estar com vocês aqui, entender como que a gente, dentro desse ecossistema, pode ajudar a alavancar também conhecimento e troca de experiência. Falo muito sobre troca de experiência porque, para mim, a gente precisa estar sempre aprendendo e sempre se desenvolvendo. Né? E cada empresa tem um pouco de know-how e skill em determinado ramo, determinada atividade. Então, se a gente juntar, né, essas empresas e cada um trazer um pouco de conteúdo e trocar, isso que tem acontecido aqui também, né, muito, muito relevante. É uma potência, né? É um centro de informação sobre o mercado e eu vejo o quanto isso borbulha, quanto se troca, exatamente o que você disse. Obrigada, Thales, por compartilhar os seus insights, o seu conhecimento e nos dar uma visão de como a inteligência artificial
está transformando a gestão de obras na indústria da construção. E para você que acompanha o Ncast, aproveite para acompanhar a CEBIC nas redes sociais e continuar conectado com os temas mais importantes do setor da construção. Obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Nos sigam também nas redes sociais aí para saberem mais informações sobre a Constructinho, o que a gente está promovendo aí no mercado da construção civil, que é muito bacana. Muito honrado de participar aqui. Espero todos na FEICOM. Prazer é todo nosso.